Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso cursinho, né, de estudo da mediunidade, baseado na apostila da FEB, como eu já falei, apostila azulzinha. E hoje nós ainda vamos dar continuidade ao nosso programa 1, módulo 2, né, que fala das bases da comunicação mediúnica. E o tema 3, que se refere à ação dos fluidos, do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Né? Então vamos começar lembrando que existem dois elementos gerais no universo, que eu já falei em aulas anteriores, que é o princípio espiritual e o princípio material. Acima de tudo, Deus. Né? Então, Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Da união desses dois elementos, do princípio material e do princípio espiritual, é que derivam toda a matéria do universo, né? E todos os seres existentes no universo. Então, da união desses dois princípios, deriva tudo o que existe no universo. Sabemos também que o espírito ele age sobre o corpo através do perispírito. Então, o perispírito ele é o elo de ligação do espírito com o corpo. E o espírito, para agir no corpo, ele o faz através do nosso perispírito, que nós já vimos em aulas passadas o que era perispírito. Então, essa ação do perispírito, né, do espírito sobre o perispírito, ela acontece em todas as manifestações humanas. Em todas as nossas manifestações, essa ação se dá, inclusive nas manifestações mediúnicas. Né? Então, para que haja a mediunidade, há uma ação dos dois princípios, material e espiritual. Para que haja ligação entre o médium e o espírito comunicante, tem que ter também a participação dos fluidos, não é? Do perispírito e da mente. Bom, e que são os fluidos? Não é? Os fluidos são as substâncias que podem se expandir, não é? Aquelas que têm essa propriedade de expansão, que suas moléculas podem se expandir. Os fluidos eles são elaborados a partir da matéria cósmica primitiva, que é o fluido cósmico universal, que a gente denominou de FCU. Então, a partir do fluido cósmico universal é que são elaborados os fluidos. E os fluidos eles são encontrados nos dois planos da vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Quando tem início a passividade, não é? O espírito comunicante, o que ele faz? Ele envolve o médium com seus próprios fluidos. Com isso, os médiums vai percebendo as sensações no seu corpo físico, as sensações da presença do irmão, da presença do espírito comunicante, não é? Esse envolvimento fluídico, ele dura durante toda a passividade, né? Enquanto estiver dando a comunicação, há esse envolvimento fluídico. Nesse envolvimento fluídico, o médium passa a sentir o quê? Os sentimentos do espírito comunicante, como fome, frio, dores e náuseas. Prosseguindo a passividade, tem o início da comunicação através da conexão perispiritual. Então, os perispíritos, eles se conectam, como nós vimos na figurinha anterior e eu estou mostrando agora de novo. E essa conexão entre os perispíritos permite uma maior aproximação entre o médium e o espírito, obviamente. Né? Já nesse segundo momento, o espírito que está se comunicando, ele passa a expor os seus sentimentos, suas emoções e suas intenções. Nesse momento é muito interessante, porque se o médium ainda for neófito, estiver no começo, né,
não tiver estudo, ele pode se sentir inseguro e interromper esse circuito mediúnico. E quando ele interrompe esse circuito mediúnico, não chega na etapa final da passividade, que é a etapa dada pela união mental entre ambos, onde o espírito pode acessar, né, as gavetinhas do subconsciente do médium nas necessidades, e vice-versa. O médium também passa a sentir, né, e perceber todo o pensamento do espírito. O perispírito, que também participa, né, da passividade. O que é o perispírito? Bom, o perispírito ele é o corpo fluídico dos espíritos, como nós já vimos antes, né? Ele é uma derivação do fluido cósmico universal. Vocês podem ver que o fluido cósmico está, né, em todas essas manifestações da matéria. Né? O perispírito ele é uma condensação do fluido cósmico universal em volta da alma e forma com isso o espírito. Então a alma mais o perispírito formam o espírito. O perispírito, conforme o grau de depuração do planeta e do espírito, né, do nosso espírito, ele pode ser mais ou menos etéreo. Nos mundos onde os espíritos também são inferiores e os mundos inferiores, o perispírito, obviamente, ele é mais grosseiro, mais pesado, se parece até com a matéria bruta. Tanto é exemplo disso que alguns irmãos não acreditam estar desencarnados, porque o perispírito é tão denso e tão material, se apresenta para ele, tão material quanto a matéria, essa que a gente, do nosso corpo físico. O terceiro elemento que participa da passividade é a mente. Né? O que é a mente? A mente é o conjunto dos processos mentais ou das atividades psíquicas das pessoas. Cada mente de cada um de nós, ela recebe e emite ondas mentais. E nós, como somos que nem parabólicas, essas nossas emissões, essas nossas recepções de ondas mentais, elas se combinam por afinidade e por sintonia. A soma de todas as ondas mentais dos habitantes do planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, não é que formam, essa soma forma toda a atmosfera psíquica do planeta. E como eu estou dizendo aqui que a mente influencia na passividade, nas manifestações mediúnicas, todos nós devemos ter o quê? Um pensamento reto, orando e vigiando. Pois nós devemos lembrar que na passividade sempre há uma vontade de apelo do espírito comunicante, né? Ele tem essa vontade de estar apelando para se comunicar, como há também a vontade de resposta do médium. O médium tem que estar disposto, tem que ter a vontade e dar a resposta ao espírito comunicante. Lembrando, para finalizar, que na passividade, sempre o que é importante é o conhecimento do médium, o conhecimento de vivência do médium e a sua conduta moral, que a gente pode também aqui traduzir por amor, não é? Então, isso, o conhecimento de vida que o médium tem, mais a sua elevação moral, possibilita que ele receba, de um modo melhor, as mensagens dos espíritos superiores. Pois mesmo quando não há afinidade com os espíritos, né, superiores, durante uma comunicação, o médium, se ele não tem a faculdade de alterar o conteúdo da comunicação. Não é? Então, o espírito superior, ele vem daquela comunicação, ele dá a comunicação. Porém, o médium, que não é estudioso, que não é preparado, ele vai dar àquela comunicação, aquele pensamento do espírito superior, a sua roupagem própria, conforme os seus credos, né? E aquilo que ele entende por vida, e as suas inclinações, certo? Porém, como eu falei, não exerce influência nenhuma sobre as colocações do espírito comunicante. Ele vai ser apenas e unicamente um mau intérprete daquilo que o irmão está trazendo.
Por fim, fica bem claro que é muito importante nós termos as afinidades fluídicas, perispirituais e mentais quando trabalhamos com mediunidade, pois através do estudo, né, e o estudo em todos os sentidos, tanto o estudo da doutrina espírita como um estudo mais holístico, né, ele vai fazer com que o médium se prepare do modo mais correto para receber e interpretar com boa qualidade o pensamento do espírito comunicante. Entendido, pessoal? Nossa aula de hoje, o assunto era esse. Agradeço a todos e lembrem-se, sem caridade não há salvação.